Fala galera, beleza? Aqui é o Alessandro e estou fazendo esse vídeo para dar uma explicação um pouco mais prática sobre como funciona o Shell Sort. Eu não vou focar muito na parte teórica porque eu quero que vocês entendam bem como ele funciona. Esse algoritmo, ao invés de calcular o elemento adjacente, que seria o elemento que está do lado da posição que a gente está comparando, ele vai comparar o intervalo. Esse intervalo que ele calcula é chamado de gap, tá? E esse gap a gente vai calcular de acordo com o tamanho do vetor. Então a gente tem um vetor de 6 posições aqui e a gente vai calcular o gap dele. Para calcular esse gap, seria o tamanho do vetor dividido por 2. Então o nosso gap agora vai ser 3. Depois, quando a gente fizer a primeira comparação, primeira sessão de comparação, a gente vai utilizar a fórmula usando o número do gap dividido por 2. Você já vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Então a gente tem um gap de 3. Então a gente vai comparar o primeiro elemento. Seria o 8. E o gap seria o intervalo. Então 1, 2, 3. O 8 comparado com o 3. É assim que funciona o Shell Sort. É esse elemento comparado com o elemento que tem e o intervalo entre eles, né, que seria o gap. Vou pôr aqui, 8 é maior do que 3. Se for verdadeiro, a gente vai trocar de posição. 8 é maior que 3, então o 3 vem para uma variável temporária, o 8 passa para cá e o 3 vem para cá. Próximo elemento, 4 é maior do que 6. Lembrando, tem o gap de 3, então vai percorrer 3 posições à frente desse elemento. 4 não é maior que 6, então fica de boa. 9 é maior que 5? Sim, então a gente vai fazer a troca. E agora, passando para o elemento de número 8, pode perceber que não existe um elemento aqui nesse intervalo para fazer a comparação. Então a gente para por aqui. Então agora a gente vai fazer a divisão novamente e descobrir um novo gap para fazer as outras comparações. Então vamos pegar o gap atual dividido por 2. O resultado vai dar quebrado, vai dar 1,5. Quando isso acontece, sempre arredonda para baixo. Então a gente vai ter um gap de 1 agora. Vamos fazer o seguinte, 3 é maior que 4? Não. Então fica assim. 4 é maior que 5? Também não. Fica assim. 5 é maior que 8? Também não. 8 é maior que 6? Sim. Mudar de posição. E fechou. Agora você percebe que depois, quando o gap ficar 1, todos os elementos vão ficar ordenados. Não tem como isso não acontecer. Então agora vamos para a parte do código, que é um pouquinho mais complicada, mas também é bem tranquila de entender. Eu vou começar declarando uma função aqui, com o nome de Shell Sort. E vai receber um vetor de números inteiros. Inicialmente eu vou declarar 3 variáveis, que seria a variável i. Esse i vai receber a posição lá do meio do vetor, você já vai entender melhor. Vou declarar uma variável com o nome de j, que seria a posição inicial. Sempre vai começar com 0 esse j, tá? E também vou declarar uma variável temporária para a gente fazer as trocas de valores. Vou declarar uma flag aqui, por trocou para ficar mais didático. E também vamos declarar agora o intervalo inicial. O intervalo inicial existem, se você ver em qualquer livro de estrutura de dados ou pesquisar na internet, você vai ver que tem muitas maneiras de calcular esse intervalo. Eu vou utilizar a maneira mais simples possível. Não é a mais eficiente, tá? Mas é a mais fácil de entender. Geralmente a mais eficiente é que ela calcula aproximadamente 1/3 do vetor para definir esse intervalo inicial. Então, essa maneira simples será o tamanho do vetor dividido por 2. O Java faz um negócio bem interessante para nós, que é pegar apenas a divisão inteira, quando você faz isso aqui. Se você tiver um vetor de tamanho ímpar, sempre vai arredondar para baixo, tá? Esse intervalo. Agora vamos fazer uma estrutura de repetição com o while. A condição deve ser que o intervalo seja maior do que 0. Esse intervalo ele vai diminuindo com o tempo, porém esse intervalo não pode ser 0 e também não pode ser negativo. Quando o intervalo for 1,
vai ser a última repetição, e o comportamento desse while vai ficar igual ao método insertion sort. Na verdade, o algoritmo shell sort é uma melhoria do insertion sort. Agora eu vou setar o valor da variável i para o mesmo valor do intervalo. Por quê? Porque a variável i é o elemento mais distante. Vou declarar uma nova estrutura de repetição, onde a condição vai ser que o i seja menor do que o tamanho do vetor. Você tem que entender que a cada repetição, o i e o j vão sendo incrementados, e eles vão avançando uma posição. Quando o i for maior ou igual ao tamanho do vetor, o j não vai ter mais posições para comparar naquele intervalo. Então, a gente vai encerrar o while e vai calcular um outro intervalo. Eu vou setar o valor da variável temp para o valor que está na posição i, para poder fazer a troca posteriormente, né? Vou setar agora também o valor da flag para false. E o j vai receber o valor da posição i, menos o intervalo. Dessa forma, quando o i for incrementado, o j também é indiretamente. Isso também significa que o j está intervalo casas antes do i. Ou seja, o número de casas que tem no intervalo, o j está anterior ao i. Agora eu vou fazer uma nova estrutura de repetição e a condição vai ser a seguinte: o j tem que ser maior ou igual a zero e o elemento que está na posição j tem que ser maior do que o temp. Quem é temp? É o elemento que está na posição i. Só assim a gente vai poder fazer a troca, né? Agora eu vou escrever a seguinte linha: nums j mais intervalo igual a nums j. Isso aqui vai trocar o valor que está na posição do j com o valor que está na posição intervalo casas de distância do j. Então, como essa troca foi realizada, eu vou setar o valor da flag para true e vou fazer o j menos igual ao intervalo. Esse j menos igual ao intervalo vai interromper esse while, porque o valor do j vai ficar negativo. Se o j foi empurrado para frente, então significa que a gente tem que pôr o temp na posição correta. Eu farei isso com a seguinte linha de código: nums j mais intervalo igual a temp. J estava negativo, então a gente soma a posição no intervalo e a posição j mais intervalo será a exata posição inicial de j. Posição inicial do j não, a posição em que estava o j. Agora basta a gente incrementar o i para que continue avançando as posições nesse laço com esse intervalo. Quando o i for maior ou igual ao tamanho do vetor, esse laço será encerrado e a gente vai calcular um novo intervalo do algoritmo, que seria dividindo o intervalo atual por 2. Ótimo, então, pessoal, o algoritmo está pronto e eu só vou implementar ele aqui na minha classe main. Eu vou começar declarando um vetor de números inteiros. Eu já tenho alguns valores aqui no meu Ctrl+C para agilizar o processo de teste. Pode notar que está tudo desordenado. E eu vou utilizar a função shellSort e pôr o vetor como parâmetro. Agora eu vou fazer um for para exibir os elementos ordenados na tela. Vou fazer um if aqui também para pular a linha, né? Para ficar mais bonito de visualizar. Testar. Opa, eu acho que deu um probleminha aqui. Deixa eu ver. Ah, sim, eu esqueci de apagar o ln aqui do print. Beleza, pode observar que está funcionando o algoritmo. Está tudo ordenadinho. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse trabalho foi feito pelo Alessandro e pelo Jefferson. Um abraço e até a próxima.